futebol é considerado a paixão nacional, as telenovelas caminham lado a lado com o esporte. Capazes de lançar tendências e pautar discussões, essas narrativas têm cativado telespectadores por décadas, oferecendo histórias carregadas de romance e suspense. No programa de hoje vamos discutir a importância dessas obras e o seu impacto na audiência. Fique com a gente, o Para Todos de hoje está no ar. O entrevistado de hoje é o professor e doutorando em comunicação social, Gilvan Araújo. Gilvan, muito obrigado pela presença aqui no Para Todos. Obrigado. E para começar, eu queria que você definisse para a gente o que é uma telenovela. Bem, a telenovela é uma história, né? Uma história contada por imagens, assim, imagens em movimento. Ela é diferente de uma fotonovela, que também conta a história por imagens, mas em fotografias. É diferente de uma radionovela, que conta a história também, só que sem o uso de imagem, só pelo som, né? Essa ideia da telenovela, ela surge com a televisão, né? Antes não era possível fazer telenovela, claro, porque não existia televisão. E surgiu aqui no Brasil ou veio de antes? Como que é o contexto dessa criação? Olha, na verdade, os primeiros relatos do surgimento assim, da telenovela, ela é baseada, a novela em si, ela é baseada naqueles folhetinhos do século XIX, de capa e espada, da luta do bem contra o mal. Esses folhetinhos, eles ganham o rádio, na forma de radionovelas, muito financiados na época por indústrias de produtoras de sabão, e aí ganham o nome de soap opera, de ópera de sabão nos Estados Unidos, né? Esses folhetins ganham também os rodapés de alguns jornais norte-americanos, né? Onde surgem as fotonovelas, e com o surgimento da televisão, a radionovela e a fotonovela, e junto com o teatro e o cinema, se transformam na telenovela, né? No Brasil, a partir de 1951, a primeira telenovela no Brasil, Sua Vida Me Pertence, do Walter Foster, né, que entrou no ar em dezembro de 51, foi a primeira novela a ser exibida no Brasil. A televisão no Brasil surgiu em 18 de setembro de 1950, praticamente mais de um ano antes. E a primeira novela foi ao ar pouco mais de um ano depois. E eu queria que o senhor desse para a gente um panorama histórico da telenovela no Brasil. Olha, a telenovela, ela surge no Brasil nessa onda de capa-espada, de folhetim mesmo, né? Alguns sucessos, né, foram implementados, como, por exemplo, a primeira novela diária, 25499 Ocupado, né, de 1963, e aí você teve Ilusões Perdidas, de 65, O Sheik de Agadir, e eram novelas que eram inspiradas em grandes romances, como Ilusões Perdidas, de Honoré de Balzac. Eram novelas inspiradas em grandes obras literárias internacionais e eram ambientadas, né, fora do Brasil, né? A Cabana do Pai Tomás, de 1969, falava da Guerra de Secessão nos Estados Unidos e colocava, inclusive, o Sérgio Cardoso, que era um grande astro da televisão na época, que era um ator branco, pintado de preto, para poder fazer o personagem central. Aliás, ele fazia 3 personagens na novela, inclusive o ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, na novela. Então, assim, era algo muito... o começo da telenovela no Brasil era algo muito incipiente, no sentido os profissionais, não existiam profissionais de televisão, muito menos de telenovela. Era todo mundo aprendendo a fazer televisão e aprendendo a fazer telenovela, né? A Glória Macadam, que era uma cubana, escritora de novelas em Cuba, quando há a Revolução Cubana em 1959, ela foge para Porto Rico e a Colgate, que patrocinava novelas na Venezuela, contrata a Glória Macadam para ir para a Venezuela e escrever novelas. E ela acaba sendo contratada pela Globo em 1965, quando a Globo surge, para poder vir escrever novelas no Brasil. Ela, por exemplo, o Sheik de Agadir, que é uma novela dela, né, era uma novela ambientada no deserto do Saara. Assim, né? Então, umas coisas assim, totalmente irreal, né? Assim, irreal, muito distante da realidade brasileira, da época ou de qualquer época, né? Em 70 a gente tem
Que tipo de produção? Bem, aí quando vem a década de 70, as novelas começam a ganhar um ar realista, né? Irmãos Coragens, por exemplo, de 1970, ou Selva de Pedra, de 1972, já trazem esse ar de modernismo realista, né? Sempre com uma proposta de uma discussão atual e real. Por exemplo, Selva de Pedra, né, de 72. Você pega lá o personagem central, era um rapaz do interior, evangélico, que vem morar com alguns parentes em São Paulo e acaba se envolvendo com pessoas da capital, e a novela mostra que era feita pelo Francisco Coco, né, e a Regina Duarte. Essa novela ela teve uma importância muito grande, porque foi a única novela na história da televisão brasileira a atingir 100 pontos de audiência no Ibope, né, a primeira versão, não a segunda. E aí a Selva de Pedra trata dessa grande cidade, que é essa selva de pedra, onde valores humanos como honestidade, dignidade, amizade, amor, devem ser mantidos, né? A história da novela gira em torno do romance do Francisco Coco com a Regina Duarte, os personagens deles, claro, né? Nessa selva de pedra, né? Mostrando o tanto que a cidade grande é opressora dos valores humanos. E quando que a novela ela vai ser eleita como o cargo-chefe da programação? É 80, 90? Olha, a novela, a década de 70, ela marca assim, um grande sucesso da novela como produto midiático popular. Popular não no sentido de popularesco, popular mesmo. Ganha visibilidade e ela se transforma no maior produto da televisão brasileira, como inclusive ainda é até hoje, né? O maior produto da televisão brasileira é a telenovela, inclusive artigo de exportação. Quando ela ganha essa popularidade, né, principalmente na década de 70, ela expande essa popularidade na década de 80 com a exportação de novelas, né? Escrava Isaura, 1977, é a primeira a ser exportada e ela abre as portas do mercado internacional para esse produto chamado telenovela brasileira, que tem algo muito, muito singular de ser feito no Brasil, né? Não se faz novela em nenhum lugar do mundo como se faz no Brasil. E diga de passagem com uma qualidade técnica muito boa, né? Em relação às produções da década de 2000, 2010, o que tem sido feito, o que tem mudado na telenovela? Olha, a partir da segunda metade da década de 90, a gente começa a perceber uma mudança de olhar para essa forma de produzir telenovela. Assim, nesse caso, vale a pena dizer assim, a Globo montou um departamento de pesquisa, de análise sociológica das telenovelas, né? Isso é montado no final da década de 70, e ela vem analisando esse produto sobre um enfoque ou um interesse social. Na década de 90, o que isso provocou? Isso provocou uma aproximação da ficção com a realidade, né? Cada vez mais. Na década de 90, a aproximação entre ficção e realidade não era mais suficiente. Era necessário que essa ficção parecesse realidade, né? Então, a novela começa a tratar alguns temas, alguns problemas sociais emergentes, né? Como violência, algumas doenças, e ela começa a exibir isso no que a gente chama de um merchandising social, né? Usando a história da novela e sempre como pano de fundo, ou às vezes nem sempre de fundo, alguma temática de algum problema social, né? Aí tem o problema dos idosos, você tem o problema de cadeirantes, de esquizofrênicos, de pessoas, do câncer, né? Em Laços de Família, por exemplo, ficou muito emblemático a cena da Carolina Dickmann raspando a cabeça por causa de um câncer de medula, para aumentar a doação de órgãos. Então, assim, ela acaba utilizando dessa estratégia do merchandising social até para chamar a atenção para algum problema. O que não é garantia de sucesso, né? Nem sempre é garantia de sucesso. Mas chamar a atenção para um problema social é sempre uma boa pedida, né? E isso veio acontecendo sucessivamente a partir da segunda metade da década de 90. E esse merchandising social,
A gente sabe que a novela influencia a sociedade. Sim. Mas ela também bebe na sociedade para Sim, construir sua trama. sim. Como que é essa relação? Olha, assim, no caso específico da Globo, que é a emissora de maior audiência, ela tem um departamento que cuida disso, né? Ela cuida das impressões sociais a respeito dos produtos que ela coloca no ar, da mesma forma que o departamento analisa a sociedade para tentar entender qual é a necessidade da sociedade em ver esses produtos midiáticos no ar. Né? Agora, assim, essa influência é percebida, assim, até muito claramente, quando a gente olha algumas produções, como, por exemplo, a Avenida Brasil, né? Você pega a Avenida Brasil, uma produção de 2012, né? Que na verdade, se a gente for pensar, ela protagoniza a classe C no Brasil, quando o discurso que existia hegemônico era de uma ascensão da classe C em mais de 40 milhões de brasileiros desde o Plano Real de 1994. Então, assim, mas não era só a Avenida Brasil, né? Você pega a Senhora do Destino, que é de 2004, por exemplo, que mostrava aquela coisa do retirante nordestino vir tentar a vida numa grande cidade. E ela conquista sucesso e riqueza, né, a partir da luta do pobre pelo trabalho, com honestidade, com dignidade, etc. A Avenida Brasil mostra isso de uma forma diferente. Não é o pobre mais querendo ser rico, não é o pobre querendo ascender, é o pobre querendo viver com a sua dignidade, com a sua honestidade e sendo feliz na sua condição social. Né? Porque mostrava que a minha condição melhorou. E se você perguntasse os pobres da vida real, que moram em comunidades, você gostaria de mudar daqui? Você gostaria de viver em outro lugar? Ele fala, não, eu gostaria de melhorar o lugar onde eu moro, mas eu gostaria de ficar aqui, porque aqui eu conheço todo mundo, aqui eu me relaciono com todo mundo, é aqui que eu gosto, eu quero condições mais dignas de morar, mas eu quero morar aqui. O bairro do Divino era isso. Né? Quando a Mona Lisa, em Avenida Brasil, compra um apartamento de frente para o mar em Ipanema, ela se sente deslocada. Né? Uma das cenas da novela mostra ela fazendo um churrasco na sala. Né? Assim, ela quer melhorar de vida, ela quer sim viver com conforto, mas ela quer viver lá no lugar onde ela se sente pertencente. Né? A ideia de pertencimento ao lugar é super importante. Então ela queria ser feliz, confortável, mas no divino. Ela não queria ser feliz, confortável, vivendo uma vida que ela sentia que não pertencia a ela, de frente para o mar em Ipanema. E os impactos mais práticos, assim, no sentido de gírias, de moda, como que a novela influencia? Assim, como um produto midiático, e a mídia tem esse poder, digamos assim, de reverberar, de dar visibilidade muito grande às coisas, né? E também essa relação de observar a sociedade para aquilo que ela produz, né? É natural que algumas produções, algumas falas, algumas gírias, né, se tornem sucesso. Né? Alguns bordões, como o senhorzinho Malta, tô certo ou tô errado, balançando o relógio, a pulseira, né? Essas gírias, né? Esses bordões acontecem. Mas acontecem também, assim, copiar o cabelo da atriz, uma determinada bijuteria. Eu lembro de que no Clone tinha aquela história da Jade usar um anel que tinha uma correntinha, que virava uma pulseira, que aquilo era uma febre, né? A gente pode olhar assim que esse produto midiático, ele não vende só a si mesmo, né? Ele vende uma trilha sonora, ele vende moda, ele vende linguagem, ele vende expressão, ele vende sentidos, né? Então, esses sentidos que são vendidos junto com aquele produto social, junto com aquele produto midiático, também são consumidos, né, pela audiência. A audiência não consome só a história, consome uma série de coisas que vêm a reboque junto com essa história também. Né? Eu acho que as gírias, os bordões, os acessórios, a roupa, o cabelo, são acessórios agregados a essa narrativa, né, da telenovela que são vendidos junto com ela. E em relação aos horários, por que dividir as telenovelas em horários e
essa divisão, ela influencia no que vai ser produzido na trama? Olha só, e essa sua pergunta é muito interessante, Daniel, porque assim, a questão da grade de horário na televisão brasileira foi uma criação da TV Excelsior. A TV Excelsior foi criada em 1960 e foi cassada em 1970. Ela durou 10 anos. Mas nesses 10 anos da Excelsior, ela fez empresarialmente televisão de uma forma muito inovadora, administrativamente muito correta, muito competente. A ideia da grade de programação era uma ideia da Excelsior. Quando a Excelsior foi cassada, a Globo absorveu boa parte dos executivos da Excelsior, né? E Walter Clark, né, e o Boni, o Walter Clark primeiro, depois ele trouxe o Boni, né, o pai do Boninho, né? Quando eles vieram para a televisão, então eles horizontalizaram e verticalizaram essa grade. Ou seja, eles horizontalizaram no sentido, olha, essa grade vai exibir sempre as mesmas coisas nos mesmos horários, mesmas coisas do gênero, né? Então, de manhã nós vamos exibir infantil, à tarde dona de casa, à noite família. Né? E sempre nos mesmos horários. Foi o Clark e o Boni, por exemplo, que colocaram o Jornal Nacional entre duas novelas, por exemplo. Né? Isso tudo pensando numa lógica da rotina familiar. Né? Então, os horários, a primeira novela das 6, né, das 18 horas, que a gente fala, a primeira novela das 6, foi exatamente uma que está no ar agora, que é Meu Pedacinho de Chão. Né, do Benedito Rui Barbosa. Foi a primeira novela das 18 horas. Né? Foi pensado o quê? Na época que as novelas foram colocadas nesses horários de 6, 7, até então 8 e 10 horas. Né? Foi pensado que a novela das 6 sempre seria uma novela de época. E diga-se de passagem, na década de 70, as produções das novelas das 6 ocupavam cerca de 40% das produções de telenovelas da Globo. Né? Era o sucesso de contar histórias de novelas de época, né? eram tão grande que a Globo produzia muito. A novela das 7 tinha um caráter de entretenimento. Então, geralmente eram comédias leves, histórias engraçadas, sem muito drama familiar. Né, eram histórias mais leves. A novela das 8, então, trazia o dramalhão, né, o drama familiar, as histórias mais complexas, mais psicológicas, e a das 10 funcionava como uma experimentação de linguagem. Então você tinha, assim, no horário das 10, como Saramandaia, né, você tinha o Bem Amado, eram experimentações de linguagem. Né? Bem, isso se mantém até hoje. Né? A novela das 6 é assim, a das 7, sim, a das 8, que hoje é às 9, 9 e pouca, e a das 10, que virou macrosérie, mas como a sua novela das 11, que não tem uma continuidade, termina uma, começa a outra, é macrosérie, né? Inclusive não é novela, tecnicamente a gente pode falar que é uma macrosérie, porque ela gira em torno de 60, 70 capítulos, e ela não é naquela sequência, como a gente conhece das telenovelas. Termina uma, começa a outra, termina uma, mal terminou uma, já está chamando a outra, né? Ela não tem essa lógica, né? A última foi o quê? Gabriela, né? No horário das 11 e até hoje ainda não entrou, né? Outra no lugar. Estão falando do Rebu, né? É assim. E aproveitando que o senhor falou do Meu Pedacinho de Chão, como que funciona as reprises e os remakes? Eles são recorrentes na programação? Como que é isso? Olha só, a história das reprises, dos remakes, assim, não é uma ideia nova, né? Mas assim, estrategicamente, para a empresa televisão, é muito interessante. Por quê? Você já exibiu um produto, você já testou a audiência desse produto, o sucesso desse produto, então você já sabe o que você pode esperar desse produto. O que difere é o horário da exibição. Então, alguns cortes devem ser feitos, porque antes o horário era das 9, era permitido determinadas coisas, algumas imagens que o horário da tarde, por exemplo, não vale a pena ver de novo, não é permitido. Então, algumas coisas que você tem que cortar, reajustar, mas a vantagem é que o produto já foi testado e aceito, e bem aceito. Né? Então, em termos de empresariais, ele funciona muito bem. Né? Você já sabe, né? Meu Pedacinho de Chão, em 1971, por exemplo, foi um sucesso tremendo, num novo horário. Né? Hoje ele volta com uma linguagem estética diferente, né? Mas a novela está pronta. Ela está toda escrita. Né? Você está reformatando,
né, aquilo que já foi feito antes com sucesso. É lógico que se a gente for levar essa nossa discussão mais a fundo, tem coisas que não funcionam, né? Por exemplo, Mulheres de Areia, né, que conta lá a história de Ruth, de Raquel, né, lutando pelo amor do mesmo homem. Né? Hoje, com a emancipação da mulher, com esse dinamismo da mulher, com essa contemporaneidade da mulher, né? Como o Lipovetsky fala, da terceira mulher, eu diria até da quinta, sexta, sétima. Hoje a mulher se desdobra em mil e dá conta de muito mais coisas do que o homem, né? Que precisa muito racionalizar as coisas, dividir as coisas para dar conta. A mulher dá conta de 10 tarefas ao mesmo tempo. Ela olha para uma história dessa e vai morrer de rir. Fala, capaz de eu estar brigando aqui por causa de uma. A fila anda, tem vários aí. Eu escolho o que for mais interessante para mim. Não deu certo com aquele ali, não. Tem outros, eu procuro na rede social. Né? Eu não vou lá brigar, assim, a submissa, a mulher, né, que se submete ao amor do homem, como se o amor do homem fosse um prêmio para ela, né? Hoje a mulher não pensa mais, quer dizer, eu digo assim, a mulher, desculpa, até no sentido de generalizar, nem é esse o sentido que eu quero dizer. Eu diria assim, que a mulher atual, né, a mulher contemporânea, ela tem outros valores, né, que não são mais aquele lá de Ruth e Raquel, né, em Mulheres de Areia. E agora em relação aos vilões, qual que é a importância de um vilão para a trama? Eu acho fundamental, Daniel. Eu acho que novela sem vilão não é novela. Né? A grande atração da novela é o vilão. Eu diria até assim, que os grandes sucessos de audiência da telenovela é muito consequência dos bons vilões. Né? E esses vilões, eles fazem sucesso porque talvez eles é que tragam a dimensão mais humana e mais próxima da realidade do que a gente imagina. Porque assim, aquela coisa de ser o mocinho, né? Ou de ser a mocinha, sempre bonzinho, sempre boazinha, é uma coisa que a gente não vê na vida real, sabe? Assim, as pessoas não são. As pessoas são muito mais anti-heróis mesmo, que eu acho que é uma outra concepção, inclusive, do herói, que a telenovela está trazendo mais recentemente. Mostrar que esse mocinho, essa mocinha, tem uma dimensão humana que, inclusive, deixa transparecer seus defeitos também, né? Mas a maldade do vilão, né, que tem aparência de bondade, né, como Clara em Passione, a Flora em A Favorita, né, a Carminha em Avenida Brasil, a Nazaré em Senhora do Destino, né, que tem até, às vezes, até uma certa comicidade, né, são engraçadas, né, dão uma dimensão muito real, assim, da capacidade do ser humano em não só ser bonzinho, mas ser mal, né, e tirar, na verdade, assim, dessa relação humana o sentido ético da relação. Né? E assim, moral nem se fala, né? Mas assim, ao mesmo tempo, a vilanice está em disfarçar essa ética, em fingir uma moralidade que na verdade não se tem nem ética nem moralmente, e o vilão, ele dribla isso tudo, né? E vai se dando bem, né? E enquanto a própria sociedade diz assim, olha, mas espera aí, isso não é ético. A sociedade condena a falta de ética. A sociedade impõe uma moralidade. E o vilão contraria isso, né? Eu acho que o sucesso está no contrassenso, sabe? Você é surpreendido o tempo todo, mas você fala assim, se a gente não agir dentro de uma ética, dentro de uma moral estabelecida, a gente se torna isso daí. Né? Então o vilão tem que se dar mal, porque o exemplo tem que ser um mau exemplo, não pode ser um bom exemplo. Você não pode sair falando, não, o negócio é ser que nem Nazaré, que nem Carminha, é assim que a gente se dá bem na vida. Não, o vilão não pode se dar bem, por uma questão moral da própria história. Né? A própria sociedade é assim, a sociedade torce para que o bem vença o mal, para que a ética sobressaia, né? Para que a moral seja estabelecida, que a ordem seja estabelecida. Nós vivemos numa sociedade positivista, né? Até na nossa bandeira tem a ordem e progresso, né? As tramas ficcionais televisivas, elas não têm outro sentido que não refletir essa sociedade também positivista, né? E Gilvan, para finalizar, pensando em telenovela, quais são as 5 novelas que te marcaram assim?
assim, particularmente falando, é lógico assim, eu não queria ser injusto, assim, de falar, olha, essa é a minha escolha, essa minha escolha é a escolha de todo mundo. Eu diria assim, o que marcaram para mim história, para mim foi Escravizaura, que eu acho que, sem dúvida, pelo sucesso que a novela teve no Brasil e fora do Brasil, né? Escravizaura, eu gostei muito de tudo que foi feito naquela novela, né? Até historicamente, assim, o resgate histórico, de contar a história da paixão de um senhor de engenho por uma escrava branca, é algo interessante, muito, muito bom, muito bem feito, né? A adaptação do romance foi muito bem feita. Eu gostei muito de Selva de Pedras, também, apesar de, até, eu tô falando de Selva de Pedras depois de Escravizaura, mas eu tô falando principalmente da primeira versão de 72, Escravizaura é de 77, se não me engano. Então eu gostei de Selva de Pedra, Escravizaura, gostei de Vale Tudo, né, a vilã Odete Roitman, né, que na verdade, assim, se você for pensar, ela não era exatamente uma vilã porque ela era má. Ela era uma pessoa extremamente autêntica naquilo que, na posição dela. Ela assumia, inclusive, os seus preconceitos. Né? Que é uma coisa assim difícil para o brasileiro entender, porque tem até um antropólogo brasileiro, Roberto da Mata, que eu até gosto muito dele. Ele fala assim: o brasileiro tem preconceito de ter preconceito. A Odete Roitman era uma mulher preconceituosa. E ela assumia isso, assim, com toda a classe, e achava assim: olha, o dinheiro que eu tenho paga tudo isso, né? Quanto é que você quer para calar a boca? Era mais ou menos assim. Então eu acho que Vale Tudo é um tapa assim, na cara da sociedade brasileira, né? Além de Vale Tudo, eu gostei muito de Dancing Days, porque eu acho que Dancing Days também marca uma época. Você estava falando de moda, de copiar. Dancing Days é um sucesso desse ditar moda, né? Todo mundo que assistiu a novela, que tem idade para isso, deve lembrar da sandália com meia de lurex, né? Da Sônia Braga dançando de bustier brilhante com uma calça de ginástica, de academia. Então, assim, que tudo... E aquilo era copiado nas discotecas, né? As pessoas iam para discotecas vestidas daquela forma, agiam daquela forma. Então, virou um ícone, assim, Sônia Braga, na época, com a novela, e aquilo virou moda mesmo, né? E, por último, eu não posso deixar de dizer de Avenida Brasil, né? Porque de todas, assim, principalmente dentro dessa lógica mais contemporânea de fazer telenovela, para mim, é genial. João Emanuel Carneiro, assim, foi genial na construção da trama, embora, assim, a gente tenha que também reconhecer, para ser justo, que a novela não... Eu não estou falando do sucesso de audiência da telenovela, porque em termos de audiência, ela inclusive, ela ficou um pouco aquém do que a própria Globo esperava em termos de audiência. Mas, assim, é uma novela que teve um faturamento financeiro nunca antes experimentado por nenhum produto televisivo. A Avenida Brasil faturou 2 bilhões, com B de bola mesmo, de reais, né, durante os 7 meses que ficou no ar. E ela é uma novela que protagonizou um momento da cena brasileira que é a da ascensão da classe C. Né? Então ela conseguiu, de alguma forma, espelhar, ou não digo espelhar, porque é lógico que a gente tem que dar à ficção a dimensão que ela é. Ela é ficção, ela não é realidade, né? É uma obra ficcional. Por mais que pareça com a realidade, aquilo não é real, né? Carminha não existiu, Nina não existiu, né? Mas ela conseguiu mostrar, olha, o Brasil tem mais objetivos do que simplesmente pessoas querendo ser ricas e se dar bem a qualquer custo, né? O Brasil é feito de pessoas comuns, de pessoas pobres, que lutam dia a dia e conseguem ter uma vida de dignidade e serem felizes assim. Né? Eu acho que a mensagem da Avenida Brasil, para mim, que fica, é muito desse retrato da cena brasileira, né? De uma ascensão social emergente aí que vinha, ou que ainda esteja, ou que ainda está acontecendo, né? Ivan, te agradeço de novo por ter aceito o nosso convite. Que isso, para mim foi um prazer. Adoro falar sobre telenovela, sempre que precisar, que me convidar, estou aqui de novo. Obrigado a vocês. De nada.
O Para Todos de hoje fica por aqui. Acompanhe as nossas páginas nas redes sociais. Um grande abraço e até semana que vem.